Então, irmãos, vamos fazer agora aqui um ato em favor da obra de Deus. Vamos fazer uma coleta. Você dê o que você puder, não com alegria, não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Então agora você vai dar uma oferta voluntária para a obra do Senhor. Porque se você semear pouco, você colhe pouco. Mas se você semear muito, você colhe muito. Então, seja uma obra de acordo com a sua possibilidade. Mas que seja uma obra de fé, de caridade, para você ajudar a pagar aqui o aluguel, a pagar aqui as despesas da igreja, para manter a casa do Senhor. E aí vai a ladainha, né, amado? E o povo acredita por quê? Porque não leu. Não leu direito. Porque não leu direito. Então essa pessoa precisa agora fazer o quê? Ler novamente. Ler novamente. Então você precisa ler de novo. Então, amada, o pessoal pode mandar sugestão pra gente. Não que a gente não tenha sugestão, porque Tem muita. mas o que queremos é a participação das Exato. pessoas também, né? Se mandar um zap pra Amadinha, ela vai anotar e aí nós vamos ler aqui e falar também o nome da pessoa que sugeriu, né, o tema. O tema e também outra coisa, né? A bem da verdade, já faz um bom tempo que a gente não frequenta mais. Então a gente não sabe das novidades, o que é falado hoje. De repente, né, alguém que ainda frequente, mesmo, né, por, sei lá, por achar legal, estar lá De repente em tá mais comunhão ligado. com os irmãos, né? Está mais ligado no que eles têm falado, entendeu? Como existe uma apostasia, no vídeo passado falamos sobre isso, né? Então cada ano que passa, cada década, as invenções dentro do ser evangélico, elas vão além. Sim. E como disse a Amadinha, já temos que a gente não entra numa. Então pode ser que você tenha mais visão do que está sendo dito nas igrejas hoje do que nós. Exato. Então pode mandar sugestão para o zap da Amadinha, vai ser muito bem-vindo. Amadinha, vamos ao texto áureo? Vamos ao texto áureo. Eu falo texto áureo, gente, é até uma lembrança do passado que eu fiquei tanto Talvez tempo. hoje os mais novos nem sabem. Não sabe né? quem? Acho que não fala mais isso não. Olha aqui, é o capítulo 9, verso 6. Aquela coisa que o Rubens sempre fala aqui e repete, né? Para você que está já ligado, Sim. não leva em conta. Agora, pega o link do vídeo e distribui para as pessoas da sua família, para as pessoas que você conhece, tá certo? E esses vão estar ligados nessa questão de capítulo e versículo, que é uma invenção, isso não existe na Escritura, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 9, verso 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria já é por minha conta. Mas eu já cansei de ouvir isso. Peraí, não tem Deus. Não, tem em outro lugar, em outro contexto. Meu pai. Tá entendendo ou não? Aqui nesse contexto não tem. Mas, gente, depois de uma pregação, depois de um louvor que as pessoas adoraram a Deus, depois de toda aquela prática para a alma, A pessoa está transbordante, porque a emoção da pessoa está lá em cima, tá certo? Mas o espírito está desalimentado. A alma e o espírito, ó, já viu o DVD, né? Espírito, corpo e alma, breve vai estar à disposição de novo para você. Para quem não viu, né, amado? É verdade. Eu sempre falo, quem não viu, balbal. Agora já temos outro método aqui, né? Então vai estar à disposição de novo. Olha para cá. E no site Verdade Oculta, olha para cá. Quando você tem uma tática elaborada para você formar um meio de capturar, você tem uma rede, tem uma arapuca, tem uma armadilha, é difícil escapar. E esses caras prepararam a armadilha muito bem feita.
Porque eles fazem o culto para a emoção da alma. Emoção é da alma, não é do espírito. Do espírito é a razão, é a consciência plena, tá certo? É do espírito. A alma é emoção. Então eles emocionam a sua alma, embriagam a sua alma, e você canta aquelas músicas que mexem com o sentimento, e logo depois eles vão te falar isso aqui e dizer que está pedindo dinheiro para a obra de Deus, porque é isso que está escrito. Silas Malafaia cansa de usar esse capítulo, esse verso aqui. Acho que ele é o que mais usa, né? Ou usava. Como eu li o verso e acrescentei de brincadeira para você perceber como funciona a coisa deles, eu vou ler de novo agora o texto áureo certinho, mas depois vamos fazer um apanhado, tá bom? E digo isto, que o que semeia pouco... Começar, Rubens, aí qualquer coisa eu peço para você dar uma pausa. Então, amada. Quer que eu acompanhe na outra Bíblia? Não, pode ficar tranquila. O que eu estou mostrando aqui é o seguinte, isso aqui parte, gente, de um princípio, porque se você em parte conhecer, em parte você vai julgar, tá certo? Tá certo? Agora, se você conhecer mais, você vai ter um julgamento mais amplo. Isso aqui parte de um princípio em que Paulo está complementando na carta aos Coríntios 2, uma carta que ele fez a Tito. Certo. Não tem a epístola a Tito? Tem Filemon, tem Tito? Tem. Então compreende isso. O que acontece é o seguinte, existia uma situação que estava acontecendo de perseguição aos do caminho, e Paulo resolveu fazer uma coleta financeira para ajudar esses irmãos. Isso não era para a obra de Deus, não era para a igreja evangélica, ela não existia, não era para nada do que você ouve falar nas igrejas. Exatamente. Isso era ajuda para alimentação, porque o pessoal estava passando fome, dificuldade, por conta da perseguição dos religiosos em cima dos que não eram religiosos. Os do caminho estavam sendo perseguidos pelos da religião. E eles não podiam mais viver. Não podia mais anunciar o reino. De jeito nenhum. Então agora estavam precisando de dinheiro para comida, para essas coisas. E Paulo fez uma coleta. Tá certo? Ele falava em benevolência em favor dos santos. Certo. Ajudar a quem está precisando. Sim. Então ele vai agora fazer uma visita a uma cidade. E ele antes manda lá o Tito. E fala sobre a questão do que ele está planejando, entende? Então deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ele começa assim, ó, no capítulo 8, ó, amado. Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça, como com muitas provas, tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a tua profunda pobreza abundou em riqueza na sua... uma boa parte. Entendo. Então tá aqui ele falando isso, ó. Com a sua profundeza e pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Foi uma generosidade rica. Eu entendo. Porque do pouco foi muito. Que ajudaram o pessoal que estava em dificuldade. Certo. Porque isso aí não era coisa que Paulo fazia todo mês, toda semana. Era uma coisa que está escrito que ele fez uma vez. Pediam ajuda às pessoas para ajudar os irmãos que estavam doentes. Mesmo porque ele disse que com aquelas mãos dele ele trabalhou. Né? Tá certo? Ele fala, outra vez vou estar convosco, que não vou ser pesado a ninguém, porque para o sustento meu e dos que comigo estão, essas mãos calejadas trabalharam. É isso que ele fala. Exato. Então ele fala, ó, capítulo 8, verso 4. Pedindo-nos com muito rogo e graça, e a comunicação de serviço que fazia para com os santos. Ele chama os santos, são as pessoas que estão lá em dificuldade. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim também deram primeiramente ao Pai, e depois a nós pela vontade de Deus. Por quê? Porque está dando a eles, está dando em primeiro lugar ao Pai. Né? De acordo com o que o Messias diz. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como eu em tudo abundais em fé, em palavra e em ciência, em toda diligência, em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça do nosso Messias, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, né? Enriquecer em que, gente? Em vida eterna. Vida eterna, claro. Não é isso? Falando que ele se fez rico em riqueza do mundo. O Messias era rico, se fez pobre, tá certo? Para que nós enriquecêssemos. Exato. Tá certo? É no entendimento. Isso aqui é espiritual, para a vida eterna. E nisso dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começais, e não foi só praticar, mas também querer. Certo. Agora, porém, completei também já o começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Então ele está escrevendo aqui, amada,
essa carta aos coríntios, né? E dizendo para os coríntios, os macedônios não tinha quase nada. Mas foi uma ajuda muito rica. Muito rica. E agora também, aí ele fala para os coríntios, ó. Agora, Coríntios, né? A carta aos Coríntios, completai também o já começado. Ou seja, vocês estão com interesse de ajudar, agora ajudem. Para que assim como houve prontidão de vontade, ou seja, vocês não estavam prontos na hora que estava boa vontade, haja também o cumprimento, segundo o que você tem, segundo o que você pode, né? Exato. Tá certo? Paulo, repito, está pedindo uma ajuda de dinheiro, não para ele, não para o ministério dele, não para a igreja dele, que ele não era protestante, Paulo não era evangélico, não existia a religião protestante, a católica é a primeira, é a mamãe. O protestante deve saber disso, a mamãe do protestante é a católica, ela é a primeira, tá certo? Então Paulo não era protestante, não era evangélico, Paulo não estava pedindo dinheiro para o ministério dele, Paulo pedia dinheiro para os irmãos perseguidos pela religião lá em Jerusalém. E estava pedindo aos irmãos de Coríntios. Porque se há prontidão de vontade, ou seja, tem boa vontade para ajudar, será aceito. Mostre na prática. Então mostre isso na prática. Tá certo? É isso aí. Olha aqui, ó. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Poxa, eu vou ajudar que eu tenho muito. Então, para que os outros tenham alívio e vós opressão. Eu não falo isso para que você acabe tirando de você para aliviar os que estão em Jerusalém precisando, e vocês mesmos fiquem maus. Entendi. Dá para entender fácil a escritura, não dá, irmão? É facinho. E você vê que a palavra de Paulo é muito contrário do que você ouve, por exemplo, do Macedo. E por aí afora, por aí perfeito. Afora, não é? Mas é muito parecida com o que você ouve do Messias. É perfeito, igualzinho. Seja vós imitadores do Messias, como eu o sou. Exatamente. Disse Paulo. Né, amado? Com muita propriedade, isso aqui de passagem. Então, amado, olha aqui, vai vendo. Porque é muito fácil Malafaia qualquer outro pegar um período grande de música, de adoração, ou pregação mentirosa, para poder mexer com a alma, e logo na hora, depois disso, pedir dinheiro. Porque eles levam a pessoa a ter um emocional lá em cima. Porque tem que trabalhar primeiro a alma, né? Tem que trabalhar primeiro, senão não... Senão o bolso não age. E a pessoa com a alma ali lá em cima aflorada vai... semeei pouco, dei pouco, então eu vou dar muito aqui na igreja. Só que Paulo está falando a respeito da coleta em favor dos santos, pessoas em Jerusalém, do caminho. Não é religião, não é sistema religioso, não é denominação. É assim que é chamado na Escritura, se você não sabe. Os do caminho são os que seguiam o Messias de verdade. Não era o sistema religioso, era fora dele. Então os do caminho estavam lá passando dificuldade e Paulo resolveu com os irmãos, a igreja, os irmãos da Macedônia e agora com a igreja, os irmãos lá de Coríntios fazer uma coleta. Você já viu alguém sair na rua e coletando das igrejas evangélicas que tem na sua porta? Se qualquer pastor disser que isso aqui diz respeito à igreja, fala, tá bom, pastor, eu não sou da igreja, eu sou Paulo. Eu vou passar nessa sua igreja, vou coletar um dinheiro para o pessoal que está passando fome lá na minha terra natal. Eu vou passar na outra igreja do fulano ali, vou coletar um dinheiro. Não, a gente vê o contrário. É o contrário. Quem está dentro, coletar de fora. Eles da igreja coletando os que estão fora. Pô. Então, o que eles falaram para você disso, você vê que não se aplica. Que Paulo foi coletar das igrejas evangélicas para dar para o pessoal que está passando fome lá em Jerusalém. Não é isso. Se eles falarem isso para vocês, isso é um absurdo. Você vai ver que é absurdo, porque você não tem hoje nenhum religioso, mais poderoso que seja, que ele pode entrar na denominação do outro e pedir um dinheiro. Vai lá, vai ver se o Macedo vai lá no Valdemiro pedir um dinheiro lá para ajudar os pobres. Vê se o RR vai lá na igreja do Davi Miranda, que está mal briga agora. Pedir um dinheiro para ajudar os pobres. Então não vai dizer que é isso que Paulo fez, não, porque não tem a ver com vocês. Não tem nada a ver. Tá certo? Paulo pediu dinheiro às pessoas. Igreja na escritura é pessoas. É que o nome da igreja de propósito aqui, que é eclesia, já não traduziram bem, botaram igreja, tá certo? Para poder as pessoas achar que é a denominação religiosa. Isso aqui é uma igreja, é uma Bíblia protestante, é a que eu leio para você ver a armadilha do tamanho que é. Mas tem aqui a católica que está um pouco mais saudável, um pouco mais salutar, tem um pouco mais de saúde nessa. Ó. Essa aqui é mais doente, mas é essa que você tem, essa que a gente lê. Certo. Né, amado? Então vamos lá, gente, ó. Paulo está falando lá para os coríntios, né? Estou pedindo vocês uma ajuda financeira, vocês por favor me ajudem, né? Vocês aí que fazem comilança para todo mundo comer e mostrar que tem para os que nada tem, que era o pessoal de Coríntios que fazia isso. Lembra? Vocês querem envergonhar os que nada têm, então vocês chamam para uma partilha, para uma ceia,
E vocês acabam comendo a sua própria ceia e deixam os outros que não trouxeram nada, porque não tem dinheiro, olhando. É esse pessoal aqui que tem dinheiro. Entendi. Aí Paulo está pedindo eles uma ajuda, mas está dizendo assim, ó, não peço isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Não peço isso para ajudar o pessoal de Jerusalém para que eles fiquem tranquilos lá e você fique em dificuldade. Certo. Mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito. Ele cita as escrituras, que lindo, né? O que muito colheu, não teve de mais. E o que pouco colheu, não teve de menos. Está escrito isso aqui lá no Velho Testamento, gente. Tá mesmo. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude em vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Depois que a carta a Tito, né? Tito foi lá para poder levar essas coisas. E Paulo fala assim, prepara um lugar para nós aí, para a gente ficar, porque pode ser que eu leve comigo algum macedônio. Para ficar aí também. Eu sei que a sua pré-disponibilidade, pessoal de Coríntios, igreja, pessoas de Coríntios, que são do caminho, que possam acolher-nos aí. Tá certo? Exato. Que possam nos acolher. Então eu sei que vocês são bons, mas que vocês devem nos acolher. Quer ver? Tem isso aqui, ó. Tá aqui na frente. Outra coisa interessante, quando Paulo fala, você, Macedônia, possa preparar, né, um lugar, porque eu vou levar alguns comigo. Então, é tipo assim, é como se fosse uma estadia. Não tem nada a ver de religião, colocar igreja como uma instituição religiosa, porque a igreja não é para acolher pessoas de forma como se fosse uma hospedaria, uma hospedagem. É para fazer liturgia. Então não é disso que Paulo está falando, é falando das pessoas que estão dispostas a oferecer algum lugar da casa, entende? Para acolher ele e os que ele está levando junto. O que Paulo vai fazer? Paulo vai lá para fazer uma coleta para entregar para irmãos. Isso não passa por liturgia religiosa, isso não passa por religião, isso não passa por nada, é uma coisa de humano. Exatamente. Paulo vai fazer uma coisa humana, tá certo? Então ele agora fala para poder as pessoas de lá de Coríntios, que sentiram o desejo de ajudar os irmãos que estão com dificuldade em Jerusalém, para que ajude financeiramente. Sim. Aí no capítulo 9 ele fala assim, ó, porque bem sem a prontidão do vosso ânimo, na qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Tá certo? Tem sido exemplo, né? Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar preparados para nos receber. A fim de, se caso os macedônios vierem comigo, e vos acharem despercebido, portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparai de antemão a vossa bênção, já que antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, aí vem, ó, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, e abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama o que dá com alegria. Realmente está aqui mesmo. Está aqui mesmo, amado. Que coisa, hein? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, mas o entendimento aí você viu qual é, né? Quando Paulo leu, falou dessa parte que você colocou como versículo áureo, né? Que eles usam essa palavra, que Deus ama o que dá com alegria, né? A parte assim, cadê? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou luz aos pobres. Que cada um contribua segundo o que propôs o coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eles falam da ceifa aqui. E eu digo isso. O que semeia pouco, isso. O que semeia pouco, colhe pouco, né? O que semeia muito, colhe muito. Eles usam essa passagem para, tipo assim, colocar tipo uma balança, né? Quem pode comercial. Comercial, quem pode semear. Então eu sou um empresário, eu sou dono de um mercado, eu posso dar mais do que isso. Eu vou botar no banco no overnight, para render da noite pro dia. Eu vou botar dinheiro aqui na obra do Senhor e vou ter mais dinheiro, porque isso aqui é um overnight, isso aqui é físico. Porque falou isso. Né? Quem semeia muito colherá, e o muito e o pouco, essas coisas todas, mas a gente vai ver no contexto todo, não tem nada a ver com o que se ensina, né, lá dentro das igrejas. Vamos ler de novo só esse trecho então, gente, a partir de agora. Primeiro você sabe que Paulo escreveu carta para Tito
E depois Paulo manda Tito agora até a Coríntios, né? A Corinto, que é o local onde moram os coríntios, né? Corinto. Manda até Corinto para poder ir lá pedir uma ajuda financeira para ajudar as pessoas que estão passando fome por perseguição religiosa em Jerusalém. E ele fala agora que os macedônios, o pouco que tinha, ajudaram bastante, porque ajudou muito, sendo eles pobres, né? E agora conta também com uma ajuda lá do pessoal de Coríntios, mas não para poder ficar pobre, ferrado, sem dinheiro, mas para pelo menos ficar igual com os que estão em Jerusalém. Não os Jerusaléns agora folgados e eles apertados. Certo. Tá certo? Aí ele vai seguindo e pede também para que prepare o local, porque pode ir um macedônio com ele ou não. Aí nesse contexto ele vai falar, porque porque está escrito, ao pouco que plantou não sobrou. O que muito plantou não sobrou, o que pouco plantou não faltou. Está escrito no Velho Testamento. Depois ele cita o Velho Testamento de novo. Tá certo? O que semeia pouco, também pouco ceifa. E o que semeia em abundância também ceifará. Certo. Tá certo? Ele fala isso em relação ao contexto do que está escrito. Exatamente. O pastor fala isso para poder assinar embaixo, selar, carimbar o contexto do que ele está falando. Do que ele está querendo, do que ele está falando. Agora, cabe às pessoas analisar. Eu vou ficar com o que nós lemos aqui nesse contexto, eu vou preferir ficar com o contexto do que o pastor está falando. É uma escolha, você pode escolher. Você é uma escolha autêntica e livre. E legítima. Tu pode escolher ficar com o que o pastor está falando nas igrejas. Vamos ler esse último pedaço então. Digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um aí de Coríntios contribua financeiramente para a ajuda aos que estão precisando lá em Jerusalém, segundo o que propôs no seu coração. Não com tristeza, ou por necessidade, porque o Criador ama o que dá com alegria. O Criador ama o que dá dinheiro com alegria, não é para ele que ele não precisa, cara. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. É pro próximo, né? É pro próximo, para ajudar as pessoas em coisas daqui da terra que precisa de dinheiro. Olha lá. Ou qualquer outra coisa que não fosse dinheiro também. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Volto a dizer, lá atrás você viu que eles falavam assim, como você tinha prontidão na hora de oferecer, agora tem a prontidão na hora de entregar. Aí ele fala isso aqui, ó, cada um contribua segundo o que você tinha prontidão lá, ó, propôs no coração. Não com tristeza, porque está agora preso à palavra. Falou que ia dar e deu. Não com tristeza. Ou por necessidade, eu preciso agora dar o que eu prometi, porque lá atrás eu tinha prontidão na hora que eu ofereci. Tá certo? Mas dê com alegria, porque Deus gosta do que ajuda o outro com alegria. Exato. O Criador é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, né? E a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus vai ajudar você para você ajudar mais ainda. Tá certo? Exatamente. As pessoas. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. Isso aqui tudo é conforme o que está escrito. Espalhou, deu aos pobres, deu a quem precisa. Não é deu para o Malafaia ou para qualquer pastor milionário, ou para a igreja, que é as coisas mais ricas de cada local que você vai, e o prédio mais bonito é da igreja. Então, e outra coisa, mais deu caro. aos pobres, para os pobres, usufruir dessa ajuda com coisas cruciais para a vida. Essenciais para a vida, que é comida, bebida, vestimenta. Aí eles vão dizer, mas é para dar, para fazer a obra de Deus, construir igreja, construir templo. Não é para isso. Não está dizendo nada disso também, né? Porque eles falam aqui para ajudar, para dízimo, oferta e tudo mais, para construir mais templos, para acolher as pessoas. Mas o texto não diz nada disso, é para ajudar os pobres nas suas necessidades básicas. Básicas. Então, conforme está escrito. Paulo fala que é conforme o que está escrito. Então, se o pastor lê um texto antes ou textos antes daqui e não chega até aqui, é de maldade. Porque aqui Paulo vai esclarecer que é conforme o que está escrito. Espalhou, deu aos pobres. Deu a quem precisa, a sua justiça permanece. Ora, aquele que dá a semente, ou seja, o Criador, ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para quê? Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz por nós, que se deem graças. E aí segue dizendo, amada, que quando você semeia, ajuda as pessoas, o cara que dá semente, o ser é o Criador. Certo. Ele vai dar mais semente para você abundar em toda, tá aqui o nome. Toda boa obra. Toda boa obra, aqui está beneficência. Né? Que é fazer o bem. Fazer o bem. Então quer dizer, gente, tudo diz respeito. Você vai ter sempre como tá, né?
Esse texto inteiro diz respeito a ajudar uns aos outros, a caridade, a amor. Não diz respeito à liturgia religiosa, necessidade de manter um templo religioso, de manter uma religião, de manter os líderes da religião, porque a verdade é essa, de criar impérios, como você vê agora uma briga feia lá da Deus é Amor, das irmãs brigando lá, sobrinho na luta, voltando o filho também, que é irmão das irmãs, para segurar também um pedaço da coisa. Tá vendo que tá um pessoal, cada um partindo pro lado, ele vem em cima de novo, o filho tá voltando. Então, quer dizer, o filho do pastor, já viu que o sobrinho dele, que é o sucessor, e vai lutar pela sucessão, porque ele é irmão, e aí vai primogênito, e aí, cara, é uma confusão, que você vê que não é esse o sentido que tá aqui, ó. É porque você vê que o próprio Messias não fez parte desse tipo de luta, né? Não. De conquista. Essa guerra não foi a guerra travada pelo Messias. Não, não foi, exatamente. Não é verdade, amado? É. Então, Rubens, aí eu queria dizer uma coisa que eu julgo ser bem importante no contexto que a gente está lendo. Aí a pessoa pode perguntar, não os que estão fora, mas os que estão dentro, mas realmente, tem aí semeei, não, aos pobres não, aquele que semeia, cadê? Eu sempre... O que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia abundância, abundância também se fará. O texto que eles usam, o texto áureo que nós damos hoje. O texto áureo, mas está escrito aí, está escrito, mas não no contexto que ele está dizendo. Tanto nesse vídeo como nos outros, que a gente abordou outros temas, está tudo escrito. Mas não é no sentido que eles primeiro falam ali na frente no público.